pessoal, tudo bem? Estamos nós aqui novamente para mais uma sala de estudos. Esse mês nós estamos estudando sobre o livro, de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos ver o capítulo 9, 10 e 11. E Paulo inicia, o capítulo 9, a partir do capítulo 9, assim, ele vai agora começar a falar sobre a soberania de Deus na salvação e a responsabilidade do ser humano. E também ele deixa assim claro, que misericórdia e compaixão é atributos especiais de Deus. Quem entende de misericórdia e de compaixão e quem aplica isso na vida das pessoas, é o Senhor Deus, certo? Paulo inicia aqui o capítulo 9 de maneira até assim bem triste, Ele demonstra bastante tristeza diante da incredulidade dos seus compatriotas, A incredulidade dos judeus diante do Messias, diante da justiça de Deus que está sendo oferecida, E o povo judeu, muitos, dos israelitas, estão incrédulos diante dessa situação. E Paulo, ele fica entristecido com isso. Os judeus não estavam valorizando essa entrega de Deus, essa bênção que Deus traz, Enfim, ao plano da salvação. Eles estavam incrédulos diante do plano da salvação. E eles não estavam valorizando nada disso e nem certos privilégios que eles tinham, Porque o povo de Deus, ele é o povo escolhido de Deus. Ele foi adotado como filhos de Deus. É o povo que Deus fez as alianças com eles. As promessas de Deus foi sempre para o povo judeu. Eles têm a lei, a própria lei foi entregue para eles, ou seja, eles têm normas, Deus mandou a lei para eles, para ter uma direção, para saber que caminho seguir. E eles não estavam valorizando nada disso, Apesar de terem recebido tudo isso de Deus, a glória de Deus pertence ao povo judeu, Se a gente vai olhar para o Antigo Testamento, várias manifestações de Deus foram feitas para o povo, Na sarça ardente, no Monte Sinai, no Monte Moriá. Enfim, Deus se manifestava no templo, no tabernáculo, A glória de Deus sempre era manifestada para o povo judeu, o povo escolhido, e Deus sempre ali mostrando o caminho. Deus nunca abandonou o povo, e mesmo assim agora nessa altura, onde o Filho de Deus é enviado, para consumar a salvação, esse povo escolhido, o povo judeu, estava incrédulo. E Paulo estava triste em relação a tudo isso. E Paulo, ele constata que o povo estava incrédulo diante da justificação, e diante de Jesus como Messias, porque eles estavam por pura ignorância mesmo, falta de entendimento, falta de discernimento. Mostra assim, aí no capítulo 9, que os judeus, eles queriam ser salvos, eles sabem que eles são o povo de Deus, mas eles queriam ser salvos por seus próprios méritos, por suas boas obras, por se acharem os bons, os bonzinhos, se achavam que a maneira que eles viviam, eles eram merecedores. Só que, inclusive, eles tinham zelo pelas coisas que eles faziam, Eles tinham zelo, só que
isso não salva, né? O que salva é nós termos zelo pelas coisas de Deus, pelo aquilo que Deus traz para a nossa vida. Por exemplo, ter zelo pela obra da cruz, ter zelo, né, pela salvação, pelo amor que é derramado sobre nós e era derramado sobre o povo judeu, né? Enfim, né, ter zelo pela graça de Deus, ter zelo porque nós não somos esquecidos nesse mundo, né? Mesmo que a gente não mereça, mas Deus quer, né, estar nos resgatando, nos salvando. Enfim, Deus quer que a gente seja povo dele, filho, né, filhos e filhas dele. A gente tem que ter zelo por essas coisas de Deus, porque nós de nós mesmos não adianta, nós não vamos conseguir a salvação nunca, né? A salvação, ela é um ato exclusivo de Deus sobre as nossas vidas. E nós vamos aceitar esse ato através da fé. É assim, né, que acontece a justificação, a justiça de Deus sobre as nossas vidas, a salvação, certo? O ser humano, ele tem que entender, ele tem que compreender, né, que ele é falho, que ele é pecaminoso, que ele é frágil. Não tem nada que ele possa fazer para ele mesmo ter a salvação. Ele não tem condições, ele não tem capacidade. Isso para o ser humano é impossível, né, de alcançar a salvação pelos seus próprios méritos, pelas suas obras. Não tem como. Só através do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que, por exemplo, que Paulo vai especificando assim na sua carta aos Romanos, que, por exemplo, o evangelho deve ser pregado. A pregação do evangelho, ela gera a fé, né? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o evangelho ele deve ser pregado, as pessoas vão ouvir essa palavra, elas vão crer, elas vão passar a invocar e serão salvas, né? Nessa caminhadinha, assim, nesses itens, ouvir, crer, invocar, e daí vai ter a salvação, a gente passa a viver dentro desse poder do Evangelho. Isso é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho não é um poder inalcançável para muitas pessoas, não. O poder do Evangelho é esse poder que tem para salvar, a partir da proclamação da palavra, do ouvir a palavra, do querer viver a palavra, do crer na palavra, né? Se manifesta o poder salvífico do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, certo, pessoal? E mesmo assim o povo de Israel, tendo todos esses, assim, o povo de Israel sendo teimoso, desobediente, rebelde, resistente à mensagem do Evangelho, Deus nunca abandonou o seu povo, Deus nunca abandona, Deus nunca rejeitou, Deus está sempre ali querendo que haja arrependimento e que haja reconciliação com Deus. O povo de Israel rejeitou Deus, né? Mas Deus não rejeita jamais o seu povo. É interessante a gente entender o propósito de Deus, né? Porque quando o povo de Israel rejeitou a justiça de Deus, né, mesmo que eles rejeitaram, por falta de entendimento, por ignorância, seja pelo que for, né, mas eles rejeitaram. E quando eles rejeitaram a justiça de Deus, rejeitaram, por exemplo, a vinda do Messias, o Salvador, isso abriu portas para os de fora, para os gentios, para os outros povos, abriu porta para a salvação alcançar os outros povos. Assim, o desejo de Deus, no fundo, é para que todos sejam salvos. Mesmo o povo de Israel sendo desobediente, rejeitando a Deus, sendo um povo teimoso, né, um povo rebelde, apresentando assim muita resistência à mensagem do Evangelho, mesmo assim, Deus não abandonou o seu povo, Deus não rejeita, Deus não desistiu do povo judeu, do povo de Israel. Deus quer que sempre haja reconciliação,
né, que as pessoas, os povos, sempre voltem para Deus. Por isso que ele entregou seu filho, ele deu tudo que tinha, por quê? Porque ele quer essa reconciliação, né, do ser humano com Deus. Então, assim, ó, há um propósito de Deus nessa história toda. Porém, o povo de Israel olhando assim, olha, mas olha, eles lá, como eles estão vivendo bem, olha que legal a vida deles, cheia de bênçãos. Eles vão começar a ficar com ciúmes disso, eles ficam com ciúmes, porque isso tudo era deles, mas eles rejeitaram. E esses ciúmes é para eles quererem de volta também o que eles tinham, que é crer, né, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, crer na justiça de Deus, na salvação através da obra da cruz. Então esse é um propósito de Deus, propósito que no final das contas todos, né, assim como todos pecaram, que também todos venham a ser salvos. Para tanto, é necessário ter fé, né? A fé, nós somos salvos pela fé no Evangelho, pela fé em Deus, pela fé em Cristo Jesus. Não por obras, nem metas, nem nada, né? A gente já viu tudo isso. De repente a gente não entende, né? A gente fica assim, não consigo entender essa história. Bom, se não consegue entender, a palavra de Deus diz bem assim em Romanos 11, do versículo 33 ao 36. Diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. A gente não precisa ficar colocando minhocas na nossa cabeça, né? Porque tudo é para Deus, tudo é por ele, para ele, né? Por ele, como diz aqui a palavra, né? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então nós estamos vendo, né, pessoal, que Deus, o importante é que ele age com amor e generosidade para com todas as pessoas que buscam a sua ajuda. Então nós temos que estar sempre querendo correr para Deus. Aí que nós vamos ter a salvação, todas as soluções, mesmo que a gente não entenda alguma coisa ou outra, mas isso não é o mais importante. O importante é nós termos fé na palavra de Deus, nós depositarmos fé em tudo aquilo que Deus tem feito e continua fazendo para salvar as pessoas, né? E antes da gente ter fé, para nós crermos, como a gente viu, precisamos ouvir a palavra de Deus, né? E hoje em dia, né, são inúmeras as possibilidades, né, para nós ouvirmos a palavra. Então nós devemos ouvir, devemos crer, né, devemos invocar, continuar proclamando a palavra e permanecermos, né, fazermos parte da salvação que o nosso Senhor Jesus Cristo veio trazer para nós, conquistou para nós, se colocou no nosso lugar e por isso, né, nós recebemos a salvação, porque merecedores nós não somos, mas o Senhor quer nos salvar. E se nós realmente termos fé, crermos no Evangelho, nós seremos salvos e podemos, né, ter essa vida plena, com toda a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e com todas as graças e bênçãos que Deus quer trazer para cada um de nós. Essa é a maneira que Ele quer que a gente viva. Basta nós crermos. Amém? Certo? Que o Senhor continue nos abençoando, que a gente continue compreendendo, entendendo a palavra dEle, né, para colocarmos em prática. Semana que vem, se Deus quiser, né, nós vamos terminar então o estudo da carta aos Romanos, ok? Muito obrigado,
Que Deus nos abençoe. Até a semana que vem.